Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à Comissão de Desportos e Turismo da Câmara dos Deputados pela inclusão do tema tão importante, a questão da educação física inclusiva e o esporte, e o paradesporto, o esporte para a pessoa com deficiência, e especialmente ao convite feito à nossa Secretaria em São Paulo para que apresentasse o projeto. A Secretaria é a primeira do gênero criada no Brasil, foi criada pelo governador José Serra em março de 2008, e ela é uma secretaria de atividades fim e não meio. Ela tem a função de trabalhar na transversalidade com as demais secretarias de Estado para exatamente cumprir a questão dos direitos da pessoa com deficiência em todas as ações públicas. Então, nós somos, como a gente fala lá em São Paulo, nós somos a pulguinha que incomoda as demais secretarias. Porque nós temos ações, enquanto Secretaria de Estado, ação junto à Secretaria do Trabalho, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, todas as Secretaria da Habitação, em todas elas a gente tem ação buscando a efetiva garantia dos direitos das pessoas com deficiência. E eu tive a oportunidade de ser convidado pela doutora Lina Mara, pela minha vida profissional, para ajudá-la na questão da educação física e do esporte para a pessoa com deficiência. Então, eu fui chamado em maio de 2008, e nós entramos lá, e a primeira grande conquista que nós conseguimos foi fazer com que fosse criado um decreto pelo governador, foi feito um decreto 53.603, criando um comitê de apoio ao paradesporto. Embora ele receba esse nome de apoio ao paradesporto, ele não está preocupado apenas com a questão esportiva. Porque a gente usou esse comitê, esse nome exatamente, porque 2008 era um ano em que a Paralimpíada de Pequim estava no auge, foi criado logo após o retorno da delegação brasileira de Pequim, numa homenagem que foi feita aos atletas paralímpicos do estado de São Paulo, pelo governador José Serra, e o governador pediu que, além de se fazer uma homenagem pura e simples, ele queria que deixasse firmado um compromisso do Estado na questão de atenção realmente à pessoa com deficiência na área da educação física e do esporte. E aí nós criamos esse comitê. Esse é um comitê permanente, em que ele tem 9 titulares e 9 suplentes, sendo um representante da nossa secretaria, um representante da Secretaria da Educação, um representante da Secretaria de Esportes e Lazer e Turismo do Estado, um do Conselho Estadual para Assunto da Pessoa com Deficiência, 3 atletas do esporte adaptado, indicado pelas entidades que praticam esse esporte, e aí nós conseguimos atender todas as áreas, porque como são 6, 3 e 3 suplentes, então nós temos as 4 grandes áreas atendidas. Temos atletas da área auditiva, da área física, da área intelectual e da área visual. Quer dizer, então, nos 6 atletas que compõem o comitê de apoio, as 4 áreas estão representadas. Depois nós temos representantes da área técnica, um representante e um suplente, e representante da área de dirigentes de entidades. Isso, todos esses 5, os atletas titulares, o dirigente e o técnico, foram eleitos e escolhidos pelas entidades que praticam o esporte para a pessoa com deficiência no nosso estado de São Paulo. Esse comitê recebeu como incumbência primeira do decreto a elaboração de um plano de ação paradesportivo, e esse plano, então, foi sendo montado a partir de diversas reuniões que nós fizemos no Estado de São Paulo, chamando lideranças que trabalham com essa questão, para que a gente pudesse realmente saber a necessidade que nós já conhecíamos, mas queríamos a confirmação. E é muito simples dizer quais são. Na realidade, nós tínhamos 4 grandes problemas nessa área em São Paulo. 2 na área da educação e 2 na área do esporte, lazer e turismo. Na área da educação, o grande problema identificado foi a falta da atividade de educação física dos alunos com deficiência. E quando eu falo isso, eu não estou falando, por exemplo, nas entidades especializadas, como as APAES, que o deputado Ubiali preside a Federação Estadual das APAES de São Paulo. A Federação Estadual das APAES, as APAES de São Paulo, que são mais de 300 do estado todo, são 645 municípios, nós temos mais de 300 APAES. Ela, via de regra, quando ela tem uma escola,
Ela tem um profissional de educação física e aqueles seus atendidos fazem atividade de educação física. O mesmo acontece com as escolas mantidas pela Pestalozzi, por exemplo, ou o Instituto Padre Chico, a Escola para Deficiente Visual em São Paulo. Onde a gente queria encontrar e resolver o problema é exatamente na educação física daqueles alunos que frequentam a escola chamada regular. Tá? Na realidade, tem muito aluno com deficiência que nunca precisou ir para uma escola especializada. Ele sempre frequentou a escola chamada normal ou regular, né? Como a gente sempre chamou de ensino regular, que agora é nosso ensino fundamental, ensino médio. Né? Esse aluno, portador de uma sequela de pólio, uma paralisia cerebral, uma deficiência auditiva, uma baixa visão, deficiência visual, ele sempre foi na aula de educação física no estado de São Paulo, e eu acho que não é diferente no Brasil, ele sempre foi dispensado. Porque o professor de educação física, e eu digo isso com tranquilidade, porque eu sou um profissional de educação física há 38 anos formados. Me formei em 72 e sempre trabalhei nessa área da questão da pessoa, do esporte adaptado. Tá? Então, eu digo o seguinte, sempre foi, via de regra, o professor de educação física, ele prefere não correr risco e um menino com cadeirinha, um cadeirante que está na escola, ele manda fazer um trabalhinho na biblioteca. Então, aquele menino não participa da atividade de educação física. Então, essa questão a gente se propôs a resolver com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E posso dizer que a gente está caminhando muito bem, porque o Plano de Ação Paradesportivo contempla essa questão. Nós estamos partindo de um ponto que é fundamental, que é a capacitação profissional. Quer dizer, não adianta a gente querer que o professor faça uma atividade em que, na maioria das vezes, ele saiu da universidade formado sem estar preparado para trabalhar com aquele. O que foi para a entidade especializada, esse é menos problema. Esse sabe trabalhar, ou aprendeu fazendo especialização, ou aprendeu na vida do dia a dia dentro da instituição. E não é diferente aqui em Brasília. Eu tive a oportunidade de ser diretor de educação física aqui de 79 a 85, e a gente via esse trabalho feito no Centro de Ensino 1, Centro de Ensino 2, no Centro de Ensino 1, lá da Ceilândia, Taguatinga, as escolas especiais, né, que a gente sempre teve aqui no Distrito Federal, a gente sempre viu esse profissional que aprendia isso. Mas, na realidade, essa questão precisava ser resolvida e a gente encaminha, como experiência de São Paulo, para a resolução disso. A segunda grande questão, ainda dentro da questão da escola, né, da Secretaria da Educação em São Paulo, é a questão do esporte escolar. São Paulo tem um histórico de mais de 65 anos de realização dos jogos escolares. Chamava campeonato colegial antigamente, hoje chama Olimpíada Escolar. Tá? Nesses 65 anos, todas as crianças matriculadas em escolas públicas ou privadas, rede estadual, rede municipal, rede particular, sempre puderam estar presentes nos eventos escolares. E eu pergunto, quantas crianças com deficiências foram atingidas por esse esporte em 65 anos? Qual foi a oportunidade que se deu a esse aluno? Nenhuma, é claro, porque ele era dispensado da prática da educação física, ele nem fazia educação física, como é que ele podia chegar no esporte escolar? Tá? Então, essa segunda questão, a gente rompeu esse ano, dentro do Plano de Ação Paradesportivo, já fazendo a mudança do regulamento. Esse ano, o regulamento dos Jogos Escolares de São Paulo, agora nós temos dois, né, a Olimpíada Escolar, que é para aluno da rede estadual de ensino, e Jogos Escolares de São Paulo, que pega a rede municipal e a rede particular. No final, eles se cruzam lá para ter o representante que vai à Olimpíada Nacional, por exemplo, promovida pelo COB, né, o antigo GEBS, hoje a Olimpíada Escolar. Agora, esse ano, pela primeira vez, as modalidades de atletismo e tênis de mesa contemplam as 4 áreas de deficiência. Então, hoje nós temos, nesse ano de 2010, pela primeira vez, os alunos da rede estadual, da rede municipal e da rede privada vão poder participar das Olimpíadas e dos Jogos Escolares nas modalidades de atletismo e tênis de mesa. Tênis de mesa, evidentemente, o deficiente intelectual e o deficiente físico, seja ele em pé ou cadeirante, e o auditivo, que pode participar sem problema nenhum. Aí o incentivo é que ele participe, né, que não precisa ser feita uma competição especial de tênis de mesa para o auditivo. E no caso do atletismo, também as 4 áreas de deficiência. É um passo que se dá com dificuldades ainda, porque a gente vai encontrar
e encontra aquela reação normal dos professores, que ele não está preparado, aí a gente está fazendo capacitação, aí a escola não está acessível para que ele possa trabalhar com a pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, e aí a gente tem que trabalhar. Para resolver isso, o Estado tem um plano de 50% das escolas já construídas antigas serão acessibilizadas, tornadas acessíveis até o final de 2011. Isso é um projeto que a Fundação de Desenvolvimento do Ensino, que é uma fundação da Secretaria de Educação, está desenvolvendo. A outra questão que nós tínhamos para atacar era a questão da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo do Estado. Lá nós tínhamos também 2 problemas identificados e confirmados nos vários eventos que fizemos pelo Estado todo para poder levantar esse plano de ação.